da inspeção prévia e do embargo ou interdição. Embargo ou interdição. Artigo 161. Conforme regulamento da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, à vista do relatório técnico de auditor fiscal do trabalho que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar a atividade, estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão tomada com brevidade que a ocorrência exigir as providências que deverão ser adotadas para a prevenção de acidentes e doenças graves do trabalho. Parágrafo 1º. As autoridades federais, estaduais, distritais e municipais prestarão apoio imediato às medidas determinadas pela autoridade máxima regional em matéria de inspeção de trabalho. Parágrafo 2º. Da decisão da autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, caberá recurso no prazo de 10 dias, contado da data de ciência da decisão. Parágrafo 3º. O recurso de que trata o parágrafo 2º será dirigido à Secretaria de Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que terá prazo para análise de 5 dias úteis, contado da data do protocolo, podendo ser concedido efeito suspensivo. Parágrafo 4º. Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se em consequência resultarem danos a terceiros. Parágrafo 5º. A autoridade máxima regional em matéria de inspeção do trabalho, independentemente de interposição de recurso, após relatório técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição ou embargo. Parágrafo 6º. Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. Seção 3 dos órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas. Artigo 162. As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo estabelecerão: a linha A. Classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. A linha B. O número mínimo de profissionais especializados exigidos de cada empresa, segundo o grupo em que se qualifique, na forma da linha anterior. A linha C. A qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho. A linha D. As demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho nas empresas. Artigo 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e funcionamento das CIPAs. Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo anterior do artigo anterior. Parágrafo 1º. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes
serão por eles designados. Parágrafo 2º. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Parágrafo 3º. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA. Parágrafo 5º. O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA, e os empregados elegerão, dentre eles, o vice-presidente. Artigo 165. Os titulares da representação dos empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Seção 4 do Equipamento de Proteção Individual. Artigo 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual, adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. Redistribuição de aprovações burocráticas emitidas pelo extinto Ministério do Trabalho. Artigo 167. O equipamento de proteção individual só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação de certificado de conformidade emitido no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, SINMETRO, ou de laudos de ensaio emitidos por laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, INMETRO, conforme o disposto em ato da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Seção 5. Das medidas preventivas de medicina do trabalho. Artigo 168. Será obrigatório exame médico por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Inciso 1. A admissão. Inciso 2. A demissão. Inciso 3. Periodicamente. Parágrafo 1º. O Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos em que serão exigíveis exames. A linha A, por ocasião da demissão. A linha B, complementares. Parágrafo 2º. Outros exames complementares poderão ser exigidos a critério do médico para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deva exercer. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco da atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames médicos. Parágrafo 4º. O empregador manterá no estabelecimento o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco da atividade. Parágrafo 5. O resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar, será comunicado ao trabalhador, observados os preceitos da ética médica. Parágrafo 6. Serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade nos resultados dos respectivos exames. Parágrafo 7º.
Para os fins no disposto no parágrafo 6º, será obrigatório o exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame toxicológico previsto na Lei nº 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Artigo 169. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho.